Eu sou Maurício Trindade, gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, e fui gentilmente convidado para fazer a mediação desta mesa de hoje, em que a Gênese e a Helena trouxeram reflexões sobre o modernismo, inclusive chegando até o momento presente, dentro do quadro social em que vivemos e as questões que estão colocadas nessa discussão sobre o modernismo. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer uma tese de doutorado sobre Mário de Andrade e o Grupo dos Cinco, o grupo dos modernistas paulistas, Mário, Oswald, Tarsila, Anitta e Menotti, que resultou num livro que está sendo publicado agora pelas edições SESC, Mário de Andrade, Epicentro, Sociabilidade e Correspondência no Grupo dos Cinco. E justamente na mesa, ao discutirmos como que o modernismo pensava a cultura brasileira numa relação localista cosmopolita, justamente tentando atualizar a arte brasileira e a reflexão sobre a arte, sem perder de vista o que acontecia de mais inovador em outros países. E o Mário e o Oswald foram aqueles que mais escreveram e mais também lutaram para estabelecer uma consciência crítica dessa arte. É claro que outros modernistas, como a própria Anitta e a Tarsila, tiveram papéis importantes na sua composição artística, pictórica, representativa do Brasil, mas eu só trouxe a questão do Mário e do Oswald para poder pensar justamente como eles trabalharam esses elementos nacionais numa reflexão de inovação da linguagem artística e, portanto, da literatura brasileira, tentando justamente aproximar do cotidiano, dos elementos que nos conformam enquanto uma nação miscigenada, composta por inúmeros imigrantes, principalmente indígenas e negros, os indígenas que foram dizimados e os negros que foram escravizados, e é a herança que nós temos disso. Uma herança que não é devidamente reconhecida, exige muita luta ainda, como nós percebemos hoje, com toda a problemática de extermínio que ainda se coloca para essas populações. Então, pensar o modernismo, trazendo para o contemporâneo, significa justamente refletir sobre as mazelas que permanecem no Brasil, a própria ideia de modernidade e modernização que estão tão prementes, até mesmo num discurso econômico, porque o correlato de modernização-modernidade seria uma discussão sobre desenvolvimento, e nós temos várias linhas de desenvolvimentismo colocado, e são linhas justamente que procuram estabelecer uma hegemonia nacional crítica, para não ficar num nacionalismo mais vago, a respeito de como nós podemos nos tornar uma nação autônoma, sem depender justamente de um capital estrangeiro que nos estrangula sempre, E justamente uma dependência que se estabelece e se coloca temporalmente, Está ainda muito presente. Então o modernismo traz essa reflexão, traz uma reflexão sobre a identidade. Eu falei agora do ponto de vista do desenvolvimento, mas a identidade é o principal, A gente não deve se deixar levar por uma discussão que cunha o termo identitarismo, tentando justamente mostrar que é uma vertente que se distancia de uma concepção de nação. Muito pelo contrário, a identidade brasileira é uma identidade diversa, que está colocada dentro de um registro de comunidade imaginada, em que populações negras, indígenas e todo o movimento social que existe, LGBT, trans, tudo isso nos conforma e nos caracteriza, Eu lembro muito de uma frase do Eduardo Viveiros de Castro, que ele fala que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. E justamente essa ideia do exceto quem não é, são justamente as pessoas que não se reconhecem enquanto tais, como pessoas brasileiras, na verdade, que são fruto dessa miscigenação e de uma história, que é uma história muito triste em termos de dizimação. A minha tese, que resultou num livro publicado agora pelas edições SESC,
eu analiso a relação do Mário de Andrade com os integrantes do Grupo dos Cinco, tentando justamente identificar como que o Mário construiu uma posição epicêntrica em relação não só ao grupo, né, de São Paulo, Oswald, Tarsila, Anitta, Menotti, mas também em relação aos demais modernistas, né, brasileiros com os quais ele foi travando contato. Drummond, Bandeira e muitos outros. A rede de correspondência que o Mário estabeleceu é ampla, inclusive até com latino-americanos, intelectuais e artistas e europeus, né? Mas no livro eu procuro justamente verificar como é que o Mário foi se constituindo neste intelectual diverso, multifacetado, que estudou e também inaugurou no Brasil inúmeras linhas de reflexão, né? Ele foi o nosso primeiro gestor cultural, para dizer, né, num termo contemporâneo, porque ele dirigiu o Departamento de Cultura da Municipalidade de São Paulo, esse era o termo. E o Mário também pesquisou muito, estudou muito, né? Ele tem uma linha autodidata que é marcante se comparado aos demais modernistas, muitos dos quais fizeram a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, enquanto o Mário foi ser um professor de piano, né, no Conservatório Dramático e Municipal, Dramático e Musical, desculpa. E, portanto, no livro eu vou entendendo como é que o Mário faz esse caminho autodidata de estudo, como ele se relaciona com o Oswald, a Anitta, e o que ele deve a Anitta, inclusive, com a Tarsila e o Menotti, ao longo, né, do final da década de 10 e justamente durante a década de 1920, e justamente dando atenção às tensões, a como ele e o Oswald competiam, a como ele tem uma dívida com a Anitta, eu trabalho muito isso, e como justamente a Tarsila era um elemento ali uma mediação, na verdade, entre o Oswald e o Mário nessa competição, porque o Oswald, né, se namora da Tarsila e depois, posteriormente, casa com ela. Então eu vou analisando essas tensões para poder perceber que é um grupo heterogêneo, né? O Grupo dos Cinco não foi um grupo que durou muito tempo, ele corresponde a um período aí de 6 meses, de junho de 22 até novembro para dezembro, quando a Tarsila volta para a França, para Paris, para estudar com os cubistas, né? Já na pretensão de se tornar uma cubista. O Oswald vai com ela, né, ela vai primeiro e o Oswald vai na sequência, então eles passam 23, 24 na França, o Mário se corresponde com os dois, e é justamente a análise da correspondência que eu faço no meu livro, né? E vou analisando as relações tensas, conflituosas, as competições, e como disso resultam as produções, né? O Mário, inclusive, ele vai mobilizando ideias e reflexões para compor os seus livros um pouco na toada das discussões que ele tem com o Oswald, né? Isso fica muito claro, né, na análise da correspondência. O projeto do SESC Diversos 22, que tem como subtítulo Projetos, Memórias, Conexões, é justamente uma tentativa da gente pensar as efemérides, no caso a Semana de Arte Moderna, os 100 anos, como também os 200 anos da independência, no registro do tempo presente. Quais são as questões que estão postas, as discussões que precisamos fazer, né? As análises críticas, né? As releituras. Então, ao longo de 2021 e agora, principalmente em 2022, o SESC tem realizado inúmeras ações nas suas mais variadas linguagens, de exposições, encontros temáticos, inúmeras outras, inclusive envolvendo alimentação, para tanto nomear o que a semana tem de específico, como também trazer tudo aquilo que hoje nós colocamos, né, criticamente a respeito da semana e também da nossa independência, né? Muito está por vir, porque afinal de contas nós estamos agora, né, no final de maio, então ainda temos muitas ações a serem feitas até o fim do ano. Então eu acho que é um marco muito bacana para o SESC poder justamente refletir criticamente sobre essas duas efemérides dentro deste guarda-chuva que é o Diversos 22.